Começando agora o programa O Servo, da comunidade Ramá em Petrópolis. Receba vida e edificação espiritual a partir deste momento. Aqui você acompanha o dia a dia da comunidade Ramá em Petrópolis no momento do relatório. E adore a Deus juntamente conosco no momento do louvor e da adoração. Conheça um pouco da vida dos nossos irmãos através do quadro Conhecendo os Irmãos. E aprenda mais sobre as mulheres da Bíblia com Fabiana Lage. Vamos juntos, programa O Servo, da comunidade Ramá em Petrópolis, servindo a Deus e também aos irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos! Glória a Deus! Mais um programa O Servo no ar. Eu aqui, sua irmã Milena Vidal. E eu, sua irmã Isabelle Lage. Temos o privilégio de estar aqui com você mais uma vez, mais uma semana, representando a Igreja Comunidade Ramá de Petrópolis, né? Nós estamos aqui representando todos os nossos irmãos, as células, os líderes, para compartilhar com você tudo aquilo que a gente vive aqui e também poder edificar a sua vida, não é mesmo, Isabelle? Sim. E é muito bom estar aqui, é uma alegria, é um desafio muito grande para a gente, né? Tá aqui, sair da nossa zona de conforto, mas quando é para servir ao Senhor, vale a pena, né? E é isso que Jesus nos ensinou, a sermos servos. Quando ele falou para os discípulos, se vocês quiserem ser grandes, que vocês sejam os menores, os servos, aqueles que vão lavar os pés, aqueles que vão assumir posições que o mundo despreza, que a sociedade não acha muito legal, mas que tem grande valor diante de Deus, né? Lavar os pés uns dos outros, considerar os outros superiores a nós mesmos, né? E pra gente é uma benção. E o que vai ter nesse programa de hoje, Isabelle? Teremos relatório do que aconteceu nos nossos últimos dias aqui na Ramá de Petrópolis. Teremos curiosidades bíblicas. Eita, isso aí é legal. Teremos algumas dúvidas, né, que mandaram para o pastor responder, algumas dúvidas bíblicas, algumas perguntas. E teremos também louvores. Glória a Deus! Então esse programa aí tá recheado de coisa boa. E a gente já vai começar compartilhando também um versículo. Quero deixar aí como meditação para nossas vidas, que é o Isaías 55, 8 e 9, né? Que a nossa querida irmã Stephanie deu como sugestão. Stephanie está aqui com a gente também na produção, ali no OBS, no YouTube, monitorando o som. Então, se o som estiver ruim, a gente vai puxar a orelha dela. Se a imagem começar a distorcer, a gente puxa a orelha dela. Mas amém. Versículo Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E quando eu leio esse versículo e medito nele, eu sempre penso que os planos do Senhor são muito melhores, maiores, mais maravilhosos do que os que eu tenho para mim mesma. Então, os pensamentos de Deus, eles não são como os nossos. Eles são muito melhores do que os nossos. E os caminhos de Deus também não são. Os caminhos de Deus são totalmente diferentes dos caminhos que a gente quer trilhar. Então, vale a pena você entregar a sua vida por completo na mão do Senhor. Porque Ele tem o melhor caminho para você, Ele tem o melhor plano, o melhor propósito para a sua vida. E é tão bom a gente entregar a nossa vida e ter paz no coração de saber que é um Deus grande, maravilhoso, supremo, santo, que cuida de nós e que vai fazer o que for melhor para as nossas vidas. Então sempre lembre disso, né? Os pensamentos de Deus
não são os seus, não são como os seus. E os caminhos do Senhor também não são como os nossos. Eles são muito mais altos, maravilhosos. Às vezes a gente planeja tantas coisas, né? Por exemplo, às vezes a gente sonha com um casamento e a gente planeja que vai ser daquele jeito. Eu vejo isso na vida das pessoas e depois elas testemunham isso, né? E aí quando acontece o casamento, foi nada do que eu pensei, nada do que eu planejei, porque Deus tinha um plano maior. E eu já fico com isso na minha cabeça. Gente, não adianta. Eu posso planejar uma coisa, mas eu sei que não vai ser do jeito que eu tô imaginando. Ou ela vai ser muito melhor, ou talvez não vai ser tão assim como eu imaginava, mas vai ser perfeito, do jeito que é para ser, do jeito que Deus estabeleceu, né? Então os planos do Senhor são melhores do que os nossos. O que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que a gente planeja para nós mesmos. O emprego que eu sonho, Deus tem o melhor, que vai ser adequado para mim, que vai se encaixar com aquilo que eu preciso. Então, é só eu confiar e descansar no Senhor, né? Então, fico com essa meditação aí, que Deus possa confirmar isso no seu coração, né? De que Ele está cuidando de você. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele é o que pode fazer o que ninguém pode fazer. Aquilo que você se esforça tanto para ter, para fazer, e você não consegue, Deus pode fazer e te surpreender. E é tão bom ser surpreendido pelo Senhor com coisas que a gente deseja, mas também com coisas espirituais, coisas terrenas, mas também coisas espirituais. É tão maravilhoso receber as bênçãos do Senhor. Então lembra, os pensamentos do Senhor não são como os vossos, nem os caminhos do Senhor como os nossos. São muito mais altos, muito mais melhores. Amém? Amém. Então a gente vai ouvir uma canção. Qual é o nome dessa canção? Eis-me aqui. Amém, amém, amém. Eis-me aqui. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Oh, envia-me. Aleluia. Rodeado de glória, eis adorar. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Peça pra Ele. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Levante as mãos, eis-me aqui.
somente pra tua glória. Alguém deseja? Então me toca com essas brasas. Peça pra ele, vai! E me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. E estou disponível, então usa. Peça, peça, peça. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus. Envia-me. Como eu poderia dizer não? Como dizer não para o teu chamado? Se me deste, me revestiste de unção para ser usado pra tua glória, meu Deus. Oh, somente pra tua glória, somente a glória é tua e de mais ninguém. Toda essa unção é pra tua glória, é pra tua glória. Geração eleita, sacerdócio real. Oh, diga! Povo exclusivo de Deus. Levante as mãos. Nação santa. Geração eleita. Sacerdócio real. Povo exclusivo de Deus. Vai, vai. Nação santa, santa, santa. Diga. Oh, amado Jesus. Oh, Espírito Santo, Jesus. Conta conosco, Jesus. Envia-me. Eu estou aqui pra ti. Como dizer não para o teu chamado? Se me der para ser usado somente pra tua glória, somente pra tua glória. Levante suas mãos lá em cima e diga isso, vai, vai. Somente pra a glória toda tua e de mais ninguém, de mais ninguém. Hoje para sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, a glória é tua, tua. Não importa o quão usado eu sou, a glória é tua, a glória é tua, a glória é tua, é tua, 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 tua. Somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória.
Leitura da Bíblia em 2024. A Web Rádio Ramá, junto à comunidade Ramá, traz para você a leitura da Bíblia do calendário. Você é nosso convidado para participar, ouvir e ler junto conosco. Disponibilizamos para você o nosso calendário em PDF. Se você desejar uma cópia, entre em contato conosco pelo WhatsApp e a gente compartilha com você. Mas você também pode acompanhar aqui em nossa programação a leitura da Bíblia em 4 horários diferentes, começando às 6h30 da manhã, também às 9h30, depois às 4h30 da tarde e terminando às 9h30 da noite. Crie este hábito de leitura junto conosco. Leitura Bíblica do calendário de 2024, junto com a Web Rádio Ramá. Glória a Deus! Você pode falar como aquela canção que a gente ouviu, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me para o teu chamado. Que música interessante, né? Que a gente possa estar disponível aí para o Senhor, para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Bom, vamos ao momento do relatório. Como tem sido a vida aqui em Petrópolis, Isabelle, os cultos de domingo em especial? Os cultos de domingo têm sido bênção. Bom, pelo menos para mim tem sido bênção. Graças a Deus. Deus tem falado, né, tocado nos assuntos bons, né? Não que não sejam assuntos bons, mas aqueles assuntos que é realmente que a gente precisa, eu acho. Que a gente precisa melhorar. E sempre acho que em todo culto de domingo, ou na maioria das vezes quando eu vou refletir da palavra, vem o que o pastor Luiz falou no começo do ano, né? Do corrigir os pequenos erros e aperfeiçoar os detalhes. E eu vejo que realmente cada culto tem sido sobre isso, né? Acho que cada culto a gente tem tido mais comunhão, poder aperfeiçoar a comunhão com os irmãos. A gente tem conhecido mais a vida dos irmãos. E as palavras também, né? Tem sido aquelas coisas, às vezes aqueles pequenos erros, sabe? Que a gente não nota muito, mas que são erros que temos que consertar para irmos para o céu. Mas para mim tem sido muito bênção os cultos. Amém. No finalzinho do mês passado, algumas irmãs se batizaram no retiro de Semana Santa. Sim. Nossa irmã Gelma e a nossa irmã Camille. Foi um momento bem especial pra gente ver a dona Gelma com quantos anos? 79 anos, tomando a decisão pelo Senhor. E a nossa irmã Helena Sixil, ela investiu anos na vida da dona Gelma, nem sei quantos anos, provavelmente eu nem era convertida ainda, e a Helena já falava de Jesus para ela. E a gente vê esse exemplo da perseverança, de não desistir de uma vida, falar do Senhor, e um dia a semente brota no coração e pegou todo mundo de surpresa, né? Porque ninguém esperava, né? A netinha dela, o Stephanie, que tá aqui, não esperava que a avó dela ia tomar aquela decisão. E a Camille também já estava mais de um ano aqui na igreja, uns 2 anos, ouvindo a palavra, participando dos cultos, das células, discipulado, momento de jovens e adolescentes, indo para os retiros. E aí ela tomou a decisão também, né? Depois desses 2 anos ali, recebendo a semente, a palavra viva e poderosa do Senhor. E a gente se alegrou muito com a vida delas, foi muito emocionante. Eu acho que essas pessoas, igual como a dona Gelma, servem de exemplo. Porque às vezes a gente está ali evangelizando uma pessoa há um tempo já e a pessoa não demonstra esse querer, não toma decisão. E a gente só deixa. Mas a gente vê que se a gente tivesse perseverado, poderia ser como a dona Gelma. Se não tivesse perseverado, mesmo que com lutas e demorando anos, eu talvez não estaria aqui hoje. Mas ela está por causa da perseverança. Acho que isso também é um exemplo, né, a ser seguido. Verdade. Precioso. E isso me dá esperança também. Quando eu vi ela se batizando, pensei nas minhas avós, que também já são
bem velhinhas e nada é impossível, né? Lembrei até de Nada. um retiro que teve um senhorzinho, mas muito senhor que se batizou, entrou naquela água gelada. Eu não sei se era Galdino, algum nome diferente. Eu acho que ele era lá até de Friburgo. Isso. Né? Aham, sim. E ele se batizou, eu achei aquilo lindo também, é maravilhoso ver a terceira idade se decidindo pelo Senhor e tendo a oportunidade de frutificar para o Senhor também, né? Bênção de Deus. Esse mês também foi um mês bem especial. Tivemos um culto de gratidão a Deus lá na mercearia. Muito especial, né, Milena? Mercearia que eu ganhei aí de herança do meu pai, né, para poder administrar. E já fizeram 2 anos que eu tô lá cuidando do negócio. E aí eu falei, não, pastor, eu quero fazer um culto de gratidão a Deus. E aí reunimos os irmãos lá com a minha família e foi bênção. Pude homenagear também, né, as pessoas que contribuem lá com a mercearia. E minha família tendo a oportunidade de ouvir a palavra e estando em comunhão ali com os irmãos, podendo conversar, conhecer. Foi muito bom, né? E só de estar junto com os irmãos já é maravilhoso. Maravilhoso. Sim, com certeza. E quando os irmãos estão junto com aqueles que ainda não conhecem o Senhor também, que no caso minha família, é mais maravilhoso ainda. Que a gente vai vendo Deus movendo as oportunidades. Também fomos a Parque Paulista. Sim, Da culto ao Senhor lá embaixo. Bênção. Não tava aquele calor exorbitante, né? Não, graças a Deus. Que a gente conhece aquela partezinha do Rio de Janeiro. Jesus teve misericórdia de nós. Uma região bem quente, mas até que nesses dias que a gente tá indo lá, foi bem tranquilo. E foi maravilhoso, né? Poder estar ali com os irmãos, vendo a alegria dos irmãos, sentindo a alegria que os irmãos têm em nos receber, sem saber, porque a gente nem avisa. Simplesmente fomos lá e ver como os irmãos ficaram ali felizes, alegres. O pastor Djalma, a irmã Fátima, a irmã Georgina, tantas irmãs ali, a Dani, o Leandro, né? Fiquei admirada com o Josué tocando aquela bateria, Eu gente. também, gente. Parece gente grande. Parece que Muito. toca há muito tempo. Tá de parabéns, Leandro, pelo trabalho, que seu filho é talentoso. Com certeza. Deus está abençoando muito. Josué ali tocando. Gente, foi lindo. E as crianças louvando ao Senhor Sim, tá também. bonitinho. Foi lindo. Eu fiquei impressionada porque aquela música, assim, pra gente que canta, até pra pessoas que não cantam, assim, na igreja, tem esse ministério, sabe? Aquela música é uma música muito difícil de cantar, muito difícil. E as crianças cantaram, assim, tão perfeitamente, sabe? Tão lindo. Eu fiquei tão impressionada. Falei, gente, se bobear, nem eu consigo cantar essa música assim. As crianças arrasaram. Eu achei que foi muito bonitinho, muito Ficou bonito. lindo. Além do Rio Azul, o nome da música. Foi maravilhoso ver aquele trabalho sendo desenvolvido com tanto amor, tanto carinho pelas irmãs ali de Parque Paulista. Foi bem perfeito, marcante ali pra gente. Também teve aqui um momento de jovens e adolescentes na igreja. A gente teve um período aqui bom de comunhão, de conversa, de intercessão. Colocamos algumas causas diante do Senhor e cada um pôde orar por alguma situação. Deus foi movendo as orações e também uma palavra dentro de uma dinâmica sobre as brechas, para a gente fechar as brechas, não deixar nenhuma brecha aberta na nossa vida, porque através de uma brecha, né, muita coisa pode acontecer e às vezes uma situação lá na frente é resultado de uma brecha que foi aberta há um tempão atrás e às vezes a gente nem percebe, né? Então é importante a gente vigiar. E depois aquela comunhão boa, comendo um lanchinho, conversando, dialogando, rindo também. Deus tem proporcionado esses momentos aí maravilhosos pra gente. Tem sido bênção demais. E também teve pessoas aí que aniversariando, Sim. né? Nossa irmã Camille teve uma festinha aí pra ela. Comunhão. E ela, que é uma jovem muito querida pra gente, teve o privilégio também de estar aí junto com os irmãos. E a gente fica alegre, feliz, super empolgado com tudo isso. Com certeza. Foi muito bom, né? Então, nesses dias aí, foi mais ou menos isso que a gente viveu.
Estamos aí felizes, alegres com todos os nossos irmãos, com essa comunhão maravilhosa que Deus tem proporcionado, e eu vejo que essa é uma característica da nossa igreja. Comunhão, né? Nós temos Graças a Deus. se aperfeiçoado nessa comunhão e tem sido muito bom. Amém? Amém. Esqueci de alguma coisa, será? Creio eu que não. Amém. Então, vamos agora para um quadro muito legal, não é? Com o nosso querido pastor Luiz Henrique, respondendo algumas perguntas bíblicas. E se você tem alguma dúvida, você deixa aí no chatzinho, comenta no nosso programa. E no próximo programa, o pastor Luiz Henrique poderá estar respondendo a sua pergunta. Às vezes é uma dúvida que você tem, o irmão perguntou, então já vai te ajudar. Ou dentro da resposta que ele deu, você ficou com alguma dúvida, você pode mandar também, vai ser bênção. Então acompanhe aí Perguntas Bíblicas. Glória a Deus, programa Servo com esse quadro novo, Perguntas Bíblicas com o pastor Luiz Henrique. Amém. Paz seja convosco. E a primeira pergunta que nós temos aqui, pastor, é um versículo muito conhecido na Bíblia, Provérbios 4:23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes das vidas. E a pergunta é: como eu faço para guardar o meu coração e do que eu devo guardá-lo? Bom, o coração simboliza a mente, a nossa mente. Então, nós temos que guardar a mente. Como nós guardamos a nossa mente, nossos pensamentos, nossas concepções? Elas procedem daquilo que recebemos. Então, se você enche a sua cabeça, a sua mente, o seu coração de coisas boas, do alto, da palavra de Deus, de conversas edificantes, você está guardando o seu coração do mal. Quando você começa a ouvir, a ver muitas coisas que não edificam, você está deixando o seu coração se contaminar. Então, hoje em dia, com as redes sociais, nós temos isso bem esclarecido, né? As pessoas ficam, às vezes, 1 hora, 1h30, vendo coisas que não edificam. Aquilo está contaminando o seu coração pelas palavras, por aquilo que elas veem. Da mesma maneira, a pessoa pode evitar essas coisas e se dedicar mais à palavra de Deus, estar com os irmãos, porque por isso que a Bíblia diz que devemos estar uns com os outros, com cânticos espirituais, com a palavra, com meditações. Isso é encher a mente, o coração das coisas de Deus e livrá-lo das coisas do mundo. Isso é guardar o coração, quando você enche a sua mente, o seu coração das coisas que são do alto. Colossenses 3:1. Ora, se ressuscitaste juntamente com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então nós temos essa decisão de escolher o que pode entrar no nosso coração. Não vamos evitar tudo, mas podemos, na maioria das vezes, guardar o coração, inclinando-o para aquilo que é edificante, para aquilo que edifica. Amém. A próxima pergunta, com base no livro de Gênesis, em especial o dilúvio, as pessoas que morreram no dilúvio, todas elas foram condenadas? Sim, com certeza. Deus deu a oportunidade ao homem por meio da arca. Deus deu a Noé a ordem de construir a arca, e todo o período de construção da arca foi o período de oportunidades para a humanidade. Só o Noé e sua família foram salvos. Hoje é simbolizado por Jesus Cristo. Jesus é a arca de hoje. Quem está em Jesus é salvo. Todos aqueles que não crerem em Jesus, não se submeterem ao senhorio de Jesus Cristo, vão ser condenados, como todos os que não entraram na arca foram condenados ao inferno de fogo e enxofre por toda a eternidade. Amém. Romanos 12:2, o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que seria esse não se conformar com este século? 1 João 5,19 diz o seguinte: o mundo inteiro jaz no maligno.
esse século está sendo preparado pelo espírito do anticristo para a manifestação do anticristo. Então, o século, todas as grandes instituições, tudo aquilo que é grande neste mundo está sendo dominado por Satanás. A ciência, que tem parte também da falsa ciência, a economia, a moda, todos os princípios do mundo são estabelecidos por meio do espírito do anticristo, que está preparando a manifestação do anticristo para que a grande tribulação comece. Então, guardar-se incontaminado do mundo, né? Se livrar do curso deste mundo, não se entregar àquilo que o mundo dita. O mundo vai ter seus princípios, a sociedade vai ter seus princípios, nós estamos nela, mas não devemos nos submeter aos princípios estabelecidos pelo mundo, inclusive pelas autoridades do mundo, né? Pedro passou por isso. Os líderes da época, eles mandaram ele parar de falar de Jesus, e ele disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós estamos nesse mundo, vamos vivendo da melhor maneira que pudermos, mas quando houver o conflito entre o que a sociedade e o mundo determina e o que Deus determina, nós não vamos nos conformar e vamos até sofrer por isso, mas vamos obedecer a palavra de Deus, não nos conformando com os princípios desse mundo. Para terminar, Isaías tem uma palavra interessante, ele diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, fazem da escuridade luz e da luz a escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Isso é uma maldição para aqueles que mudam as coisas boas e mais, e a sociedade faz isso, ela vai torcendo os princípios cristãos, princípios bíblicos, e querendo mudar esses princípios por seus próprios princípios. Há uma maldição para eles e para todos aqueles que a esses princípios se submeterem, né? Então a gente não pode se conformar com esse mundo. Isso nos trará o ódio do mundo. Por isso que Jesus foi odiado pelo mundo, porque ele não se submeteu ao curso deste mundo, não se submeteu aos princípios desse mundo, nem mesmo os princípios religiosos desse mundo. Amém. Glória a Deus. É sempre bom esclarecer nossas dúvidas, né? Uma pergunta aqui com relação às mulheres. De todas as mulheres descritas na Bíblia, a única citada como modelo a ser seguida é Sara, que foi esposa de Abraão. E isto se dá porque ela chamava Abraão de Senhor e se submetia à sua autoridade. Então as mulheres devem seguir esse exemplo de serem uma mulher submissa e reconhecerem seu marido como um senhor. Nós temos vários exemplos de mulheres de Deus. A Sara é citada, né? E o Senhor diz que quem se submete ao marido é filha de Sara, né? Ou seja, entendeu que a submissão traz bênção e se submete ao marido. Mas não é só ela, nós temos muitas outras mulheres que são exemplos, e não é só na submissão, né? A Sara nos parecia uma mulher que acompanhou o seu marido, ela cuidava do marido, não é só por chamar Senhor, né? A palavra Senhor, sem a atitude do coração, sem a submissão, não vai ter muito valor, né? Então não é que a mulher tem que chamar o marido de Senhor para ser filha de Sara, não é a palavra em si, é a atitude do coração, né? De ser uma ajudadora, de estar ao lado do marido, de apoiar, de se submeter, embora a mulher também tenha total direito de dar sugestões, e muitas vezes o marido deve atender às sugestões da mulher, aos conselhos da mulher, né? Amém. E a última pergunta aqui pra gente encerrar é: quando a mulher se casa, o marido passa a ser autoridade sobre a vida dela. Esta autoridade do marido é superior à da líder individual dessa mulher? E quanto a conselhos, ela deve centralizar tudo no marido e diminuir o aconselhamento à sua líder pessoal? Como que fica essa questão? Sim, ela deve se submeter ao marido. O marido será a autoridade maior na vida dela, e ela deve se submeter ao marido. Agora, a igreja é um corpo, e nós podemos aprender com várias pessoas, com vários líderes. A mulher deve atender ao marido diretamente, mas ela pode ouvir as orientações da líder, de outros pastores, de outros irmãos. O importante é não criar conflito entre as outras opiniões e a opinião do marido. E quanto à líder espiritual,
ela deve sempre deixar a líder ciente do que o marido fala, porque uma líder espiritual nunca irá contra a autoridade do marido. Pode até dar algumas sugestões e tal, mas uma líder que é espiritual nunca vai incentivar a insubmissão, a rebeldia. Então ela deve se submeter ao marido, mas pode ouvir a líder, pode ouvir as outras pessoas. Um detalhe importante é nós entendermos que quando uma líder, um pastor, alguém nos fala alguma coisa, nos orienta, não necessariamente nós somos obrigados a fazer aquilo. E nem o líder ou a líder espiritual deve impor isso sobre os discípulos. Nós somos servos dos irmãos, nós aconselhamos os irmãos. Então, quando nós aconselhamos alguma coisa e o marido aconselhou outra, a pessoa deve se submeter ao marido e nós não devemos em nada ficar chateados. O marido é a autoridade maior, a gente não está ali para mandar, para decidir na vida da pessoa, a gente está para orientar. Então, se a nossa orientação é útil, que a pessoa utilize. Mas se o marido tem uma outra orientação, que se submeta ao marido, e nós somos apenas servos, né? Eu costumo falar com os irmãos, e às vezes eu dou conselho para outros pastores. Não sou diretamente pastores dele, mas eu dou conselhos e eu falo: meu irmão, pega uma peneira, peneira. O que for útil você usa, o que não for, você joga fora. Então é isso que nós devemos fazer, né? Não é o que eu falo que deve prevalecer. Eu repito para terminar, nós somos servos apenas para aconselhar as pessoas. Que Deus as dirija, sobretudo neste caso, sob a autoridade do marido. Amém, que bênção, que de alguma forma o Senhor tenha falado ao seu coração através dessas dúvidas. E se você tiver alguma pergunta bíblica também, algo que você leu na palavra e você não entendeu, alguma situação, manda pra gente, comenta aí no nosso chat, que no próximo programa o pastor Luiz Henrique estará aqui conosco respondendo também as perguntas bíblicas. Amém. Amém, pastor. Paz seja convosco. Amém. Fica aí com mais um louvor, em nome de Jesus. Sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não me honra. Mas sondei o seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa
inimigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parente, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa. Filho, contigo eu estou. Temos um convite para fazer para você. Você gosta de ouvir boas histórias? Ah, eu gosto, Marcos. Então eu tenho um convite irresistível para você. O Cantinho da História. Programa voltado para aprendermos sobre a história da Igreja de Cristo. Uau, Marcos, deve ser a melhor das histórias. Sim, sim, sim. E nós fazemos parte dela. Sim, é um pouco da minha história. Do nascimento de Jesus ao livro de Atos, história da formação, constituição e também da organização da Igreja de Cristo. Que maravilha! Vamos juntos então, Marcos. É isso aí, o Cantinho da História, com o pastor e historiador Paulo Ricardo. E quais dias, Marcela, serão contadas as nossas histórias? De segunda a sexta, Marcos, às 7 da manhã e às 5 da tarde. Sábado e domingo, o Cantinho da História chega para você na Web Rádio Ramá, também às 7 da manhã e às 13 horas. É isso aí, convite imperdível. Eu não quero perder. Também não, vamos juntos. É isso Cantinho aí. da História. Aqui, na nossa Web Rádio Ramá. Programa Uma Palavra de Fé, com o reverendo Paulo de Tarso e Marlice Carneiro. Todas as tardes, de segunda a sexta, receba uma palavra de Deus para a família. O reverendo Paulo de Tarso traz princípios bíblicos para a resolução de conflitos familiares. Traumas de divórcio, segundo casamento, criação de filhos, dilemas entre marido e mulher. Receba uma palavra de Deus para o momento familiar no qual você vive. Programa Uma Palavra de Fé, aqui na Web Rádio Ramá. Ô, bênção, musiquinha abençoada, prioridade. Essas músicas do programa de hoje, elas estão especiais, com uma mensagem diferente para você meditar e para a gente também, né? Meditar na mensagem, né? Enquanto Deus for nossa prioridade, as coisas serão diferentes na nossa vida, né? Quem coloca Deus em primeiro lugar tem uma vida diferente, é isso que a gente precisa. Vamos então para um quadro novo também, né? Que já é a segunda vez, se eu não me engano, que a gente faz ele aqui, que é Curiosidades Bíblicas. Algumas coisas que talvez você nunca percebeu, não sabe, algumas informações que são legais. E para despertar também mais curiosidade de você conhecer mais a Bíblia, de você conhecer os versículos, conhecer os assuntos, as passagens, as situações da Bíblia. Qual é a primeira?
Você sabia que o menor versículo da Bíblia é João 11:35? O que está escrito lá em João 11:35? Jesus chorou. E algumas pessoas vão até perguntar, gente, Jesus chorou? Tá escrito Pois é. isso na Bíblia? Tá, Jesus sim. Naquela passagem quando Lázaro tinha morrido e ele ia ressuscitar Lázaro. Outra curiosidade, que o maior capítulo da Bíblia é o Salmos 119, um Salmos muito especial, que em especial eu gosto bastante, e fala bastante sobre a palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Várias expressões do salmista quanto à palavra, o amor dele pela palavra, o anseio dele pela palavra, e demonstra pra gente quanto a palavra de Deus é importante, né? Então, o maior capítulo da Bíblia vale a pena a gente ler. Às vezes a pessoa vai lá, ai meu Deus, mas Salmo 119, mas tem 3, 4, 5 páginas de Salmo, dependendo, né, do tamanho da sua Bíblia. E a pessoa, não vou ler não. Gente, mas é gostoso demais ler esse Salmo. É gostoso demais, vale muito a pena. E eu acredito, os meus primeiros versículos que eu gravei foi dentro de Salmo 119 também, porque eu gostava muito. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Salmo 119, 158 foi um dos primeiros versículos que eu gravei. Maravilhoso. Ainda sobre capítulos da Bíblia, você sabia que o menor capítulo da Bíblia também está em Salmos, e é o Salmos 117. Que isso, hein? Salmo 117 também é uma bênção, salmo de louvor ao Senhor, maravilhoso. E o versículo mais longo da Bíblia, isso na versão NVI, porque como hoje a Bíblia tem várias versões, então às vezes oscila um pouco, né? Muda. Verdade. Por causa da palavra, o número de palavras que tem ali dentro da frase, porque às vezes muda ali o contexto. Mas o versículo mais longo da Bíblia, na versão NVI, é o de Esther, capítulo 8, versículo 9, que é quando... Vou ler aqui para você. Então foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também os judeus segundo o seu próprio modo de escrever a sua própria língua. Isso foi quando Deus dá aquele livramento para os judeus, quando Esther se coloca lá diante do rei, porque o rei tinha lançado um edito de que era para exterminar os judeus por causa do Naamã, que tinha falado que os judeus não estavam cumprindo ali com as ordens e tal. E aí a Esther vai lá, intercede pelo povo, e o rei manda matar lá o Naamã e coloca o Mordecai também numa posição ali de autoridade. E aí é dentro desse versículo. Próxima curiosidade. Essa, não sei se todo mundo sabe, provavelmente tem que saiba, mas você sabia que o livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia? E sim o livro de Jó, né? Segundo alguns estudiosos, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E às vezes a gente acha que Gênesis é o mais antigo por ser ali o que está primeiro, né? Sim. O primeiro ali, o primeiro livro da Bíblia, mas não, o livro mais antigo é o livro de Jó. Sim. E o livro de Mateus, por outro lado, no Novo Testamento, não foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Lembrando que a Bíblia ela não está em ordem cronológica, né? Ela não foi organizada em ordem ali cronológica, mas o primeiro livro que foi escrito do Novo Testamento foi qual? Tiago. Entre os anos 45 e 48 depois de Cristo foi o primeiro livro escrito. E aí às vezes a gente acha que está tudo ali certinho na ordem e não está. Ela está organizada mais ou menos com base em alguns fatos, né, em concordância.
E é até interessante que a gente tem o nosso plano de leitura do calendário e o nosso pastor Érico, ele tenta organizar melhor a Bíblia, né, dentro desse plano, Sim. em ordem cronológica, para a gente ter uma melhor compreensão. Todo ano ele vai melhorando, vai ali organizando com base nos fatos que aconteceram, e isso nos ajudou E bastante. se reparar até esse ano, a gente até leu Gênesis bem próximo ali de Jó. É, Jó e isso aí. Gênesis foram bem próximos. Verdade, Bem verdade. próximos. Você sabia que temos um espaço de tempo entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo, que foi um período de 400 anos, né, chamado como do silêncio, entre Malaquias, né, o profeta Malaquias, e as pregações de João Batista, né? Isso Então aí. não foi logo ali de cara. Deus se calou por 400 anos. É. Eles usam até a expressão do silêncio profético de Deus, que como nesses 400 anos Deus não falou dentro da Bíblia nada, até que chegasse o João Batista e começasse a pregar lá o arrependimento. E para encerrar as nossas curiosidades bíblicas, em alguns países a Bíblia se tornou um livro proibido. Você já parou para pensar sobre isso? Já imaginou? Sabia disso? Porque em alguns países a Bíblia não pode ser comercializada. E se uma pessoa for pega com a Bíblia, ela pode ser até presa, né? A gente vê aí, tem até o site Portas Abertas que fala um pouco sobre os países perseguidos, a realidade de algumas pessoas e alguns cristãos nesse país. E há países que realmente é proibido o uso da Bíblia. E fica como essa lição pra gente, da gente valorizar, porque estamos num país que a gente tem a liberdade de ler a Bíblia em qualquer lugar. Eu posso chegar na escola, abrir minha Bíblia e ler. Eu posso chegar na rua, sentar numa praça e ler a Bíblia. Eu posso pregar o evangelho para as pessoas onde eu estou, no meu trabalho, eu posso ler. É claro que há alguns lugares que tem algumas restrições, que a pessoa não pode fazer algumas coisas, porém a gente tem bastante liberdade no nosso país. Eu acho que não só agradecer, mas também orar. Porque às vezes eu pelo menos acho um absurdo. Eu acho que assim, não, no Brasil nunca vai acontecer. Mas pode acontecer, né? Sim. Sempre. Porque estamos já nos fins dos tempos, né? Jesus está voltando. Então a gente pode orar, porque pode acontecer com a gente. Podemos agradecer a Deus e devemos agradecer. E também devemos orar. Falou, Senhor, tem misericórdia, não deixe que isso aconteça conosco também, Sim. né? Porque realmente nós somos um país laico, né? Nós podemos, todas as religiões aqui nós podemos ter, né? Mesmo que às vezes seja uma pessoa que julgue uma outra, não é, né? Uma coisa igual nesses outros países. Então eu vejo assim também, descer e também orar. E também interceder por eles, né? Exatamente. Eles que não podem, também podemos interceder por eles. Sim. E eu vejo também que o ser humano tem dificuldade de lidar com a liberdade. Quanto mais liberdade nós temos, mais difícil é da gente aprender a lidar, a viver e aproveitar essa liberdade. Sim, porque eu acho que a liberdade nos deixa... Com a liberdade, acho que nós vamos desvalorizando algumas coisas. Por Verdade. exemplo, eles que não podem. Se tu vê, eles se escondem pra ler. Cada momento que eles Se podem, eles estão esforçam. lendo, eles se esforçam totalmente. A gente que tem a liberdade, não. Acaba que a gente deixa de lado, a gente não usa essa liberdade. Não sempre, não todos, claro. Mas vejo assim, a gente não usa essa liberdade, né? A gente não usa ela bem. Digamos assim. Sim. Porque pela liberdade nós podemos fazer várias coisas e a gente pensa assim, eu posso fazer isso qualquer horário, né? Eu posso fazer isso qualquer hora, ninguém tá aqui pra me proibir. Então acaba que a gente não valoriza. Exatamente. É triste isso. Mas que o Senhor nos ajude, né? E sabendo disso, que em alguns lugares a Bíblia é um livro proibido, meu Deus. Nunca que a gente ia pensar que isso iria acontecer, né? E a gente pode aproveitar para ler a nossa Bíblia. Então, se você não leu a Bíblia hoje, pega ela aí de uma vez, E vai faz a sua leitura, medita na palavra, grava essa palavra. Há cristãos que são perseguidos e presos em outros países que eles agarram a Bíblia com tão afinco que eles gravam, às vezes, um capítulo, na verdade, um livro inteiro, porque eles só vão ter aquilo. Eles não vão poder ter o papel da Bíblia, eles não vão ter a Bíblia no celular, porque tem países que até no celular é proibido. Você não pode ter o aplicativo da Bíblia no seu celular. Sim.
E esses cristãos que são presos, às vezes eles gravam a palavra porque eles vão ter só aquilo. Então cada um grava um pouquinho e se eles estiverem juntos, cada um pode compartilhar um pouco daquilo que gravou e se alimentar e se edificar e ouvir e receber da palavra. Então vamos amar mais a palavra, como a gente falou do Salmo 119. Sim. O salmista falou: puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. Ele estimava por essa palavra, ele queria aquela palavra, ele desejava aquela palavra. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Que coisa maravilhosa. Senhor, que isso se cumpra na nossa vida como cristãos aqui nesse Brasil. Que a gente ame a palavra do Senhor e medite nela todo o dia. Deus falou isso para Josué. Antes, nessa lei, medita dia e noite, para teres o cuidado de fazeres segundo tudo quanto nela está escrito. Então, farás prosperar os teus caminhos e serás salvo. Então, a gente precisa meditar nessa palavra, amar essa palavra, gravar essa palavra, carregar ela com a gente, para onde a gente for, e tê-la no nosso coração, porque a gente não sabe qual vai ser o último dia que a gente vai ter de oportunidade de abrir a nossa Bíblia, de ler a nossa Bíblia, de poder compartilhar a palavra, de poder ser renovado pela palavra. Essas experiências são maravilhosas. Às vezes você grava um versículo e você medita naquele versículo e você recita aquele versículo e ele traz vida para você, ele te renova. Às vezes você está aflito, está abatido e você começa a declarar a palavra, falar que o Senhor é maravilhoso, aleluia, louva minha alma ao Senhor, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e aquilo vai te renovando, vai te enchendo, vai te trazendo alegria, vai te trazendo esperança. Então a palavra é maravilhosa e ela merece esse destaque na nossa vida. Amém? Amém. Então é isso, né? Nosso quadro aí novo, Curiosidades Bíblicas. E a gente fica por aqui, né? Nesse programa Servo. Infelizmente. Tá chegando ao fim o programa. Mas é bênção. E a gente espera também trazer mais novidades para você. Blocos aí novos. A gente tem o programa também com a Fefe, né? Sim. Dicas de saúde. Isso. Então, se você tem a sua dúvida aí sobre saúde, alguma coisa que você quer saber se é mito, se é verdade, ou alguma prática que você quer saber se é boa para a sua saúde, né? Então, mande aí pra gente, né? Deixa aí nos comentários, ou também você pode mandar lá no nosso Instagram, no direct Ramá Petrópolis, pra gente, tá? E aí, no próximo programa, né? Algum programa, a gente vai vir aqui te responder, né? Responder a sua dúvida com a nossa nutricionista, Fernanda Medeiros. Amém. É isso aí. Então, siga também o nosso YouTube, né? Nosso YouTube, se inscreva, deixe seu like, ó, lembra. Compartilha. Deus está falando com você. Deus tirou alguma dúvida sua, né? Aqui, através do nosso programa. Deus falou com você, ou você tirou alguma dúvida. Mande para o seu irmão ou um amigo seu, né? Que às vezes está com alguma dúvida dessas, pode esclarecer. Mande para ele, compartilhe nosso programa com todos os seus amigos, familiares, irmãos em Cristo. Isso aí. Amém. Então vamos encerrar esse programa de uma forma diferente, com louvor. Vão ter aí os scripts aí que a Amanda coloca, os créditos. E aí a gente termina com um louvorzinho também para animar, para abençoar aí sua manhã, sua tarde, sua noite. Não sei que horas você está assistindo, mas seja abençoado e edificado aí. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Paz do Senhor, queridos irmãos. Deus abençoe. Chame ele de pai, pai. Amor, meu, tudo, razão de tudo. Deus, meu, meu, farol, o farol que eu
Eu já voltei já planejando, já planejava como minha alegria. E eu preciso. Canta de da minha vida. Mesmo sem ter Deus, continuo confiando nesse Deus que resgatou minha mãe da rua. Eu preciso. Canta. Da minha vida. Todo santo culto indo na igreja, lá junto com meus pais, mas completamente afastado de Deus, sabe? Eu preciso do Senhor. Com som de evangelho no carro, você é louco, não vou voltar, mano. Fui na porta da igreja e pedi 10 reais pra ele, cara. Quando cheguei na porta da igreja, ele tava louvando, eu falei, não posso, cara. O que você sente quando você ouve as minhas músicas? Deus. É a única forma que nós temos testar. Fazer o... Pela minha vida, Tudo estava enraizado. a sua casa. Deixa eu te dizer. Eu preciso do Senhor. Encerramos por aqui o programa O Servo. Estaremos juntos na próxima semana. Um grande abraço para você.